A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos começando mais uma lição. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Com a graça de Deus, nós chegamos à lição de número 10, cujo tema é a intercessão pelos Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Na lição passada, que foi a lição 9, nós estudamos o tema, o mistério da unidade revelado. E agora, nesta lição de número 10, nós estamos aí diante desse novo desafio, onde nós vamos aprender muito acerca da intercessão. Amém? O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. O textuário desta lição nos diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Eu não vou estar lendo para ganharmos tempo. Vamos aí entrar na introdução desta lição. Lembrando a você que está aí pela primeira vez em nosso canal, se você gostar desta videoaula, deixe aí o seu like e também se inscreva em nosso canal. E também não deixe de compartilhar a palavra de Deus para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas. Amém? A introdução nos diz assim: após revelar o mistério oculto e todas suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Meus irmãos, então, é exatamente isso que nós vamos aprender nesta videoaula, nesta pré-aula, porque nós sabemos que estamos passando por um momento muito difícil, onde muitas igrejas ainda no Brasil e até mesmo no mundo não podem estar tendo, a escola dominical na sala de aula. Mas você, através desta videoaula, pode estar aprendendo um pouco mais juntamente comigo. E nós vamos aprender acerca da oração intercessória. Nós vamos aprender com Paulo. Nós sabemos que existem vários tipos de oração. A oração ministerial, a oração congregacional, aquela oração em secreto que você vai fazer no seu quarto, fechando a porta do seu quarto, como nos diz a Bíblia. E esta oração se chama intercessória. É aquela que você vai interceder pela vida de alguém. Lembrando aqui que Paulo, ele está intercedendo pela vida dos irmãos de Efésios. E nós vamos aprender muito com Paulo o que ele nos ensina no capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Amém? Eu gostaria de ler um texto com os irmãos em Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Nos diz assim a palavra do Senhor: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Então veja que o Espírito Santo, ele intercede por nós. E também o versículo de número 34 do mesmo capítulo: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual,
está à direita de Deus e também intercede por nós. E também intercede por nós, porque o Espírito Santo intercede por nós e também Jesus Cristo. Então veja que hoje, meus irmãos, Jesus ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. E nós também temos aí a ajuda do Espírito Santo quando não conseguimos falar com palavras aquilo que estamos sentindo ou precisando em oração, o Espírito Santo intercede por nós. Então veja que esse é um papel muito importante do Espírito de Deus e do próprio Cristo, bem como nós também devemos fazer esta oração. Lembrando, meus irmãos, que tudo o que nós queremos que os homens nos façam, devemos fazer a eles primeiro. Então, se você gostaria que alguém intercedesse sempre por você, interceda você primeiro pelas vidas. Amém? Isso não é apenas um papel do pastor, isso é um papel de todo crente. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Amém? Então vamos aprender muito aí nesta lição. Fique comigo aí até o final deste vídeo e com certeza nós vamos ser edificados por esta lição poderosa. O tópico de número 1. Corroborados com o poder do Espírito. Número 1. As riquezas da sua glória. Paulo agora, meus irmãos, vai entrar nesta oração, que está lá em Efésios, no capítulo 3, e o versículos 13 ao 21. Nós vamos aprender com essa oração de Paulo e como nós podemos aplicar hoje isso para os nossos dias. Porque a oração ela é importante, principalmente na nossa vida devocional. Eu acho muito interessante a vida devocional de um judeu. O judeu, ele louva a Deus 7 vezes por dia. Ele medita na lei 2 vezes por dia e ele ora 3 vezes por dia. Essa é a vida devocional de um judeu. E nós, cristãos, que não somos judeus, mas que somos igreja, porque nós somos gentios convertidos, então somos igreja. Qual tem sido a sua vida devocional? Você tem orado durante o dia aí no mínimo as 3 vezes? Intercedendo pelas vidas? Devemos assim fazer. Então, veja que primeiramente na oração de Paulo, ele fala acerca das riquezas da sua glória, no versículo de número 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Então aqui, meus irmãos, Paulo começa a sua oração intercessória. Ele fala acerca das riquezas da glória de Deus. Eu acho interessante que o sumo sacerdote, ele carregava 12 pedras preciosas no seu peitoral de juízo, e em cada uma daquelas 12 pedras estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. O que eu quero dizer com isso? É que o pastor, ele não deve carregar na sua agenda, ou no seu tablet, ou no celular, o nome dos membros da igreja. Ele deve carregar, como sumo sacerdote, no coração. Se ele carregar o nome dos membros da sua igreja no coração, todos os dias ele vai estar intercedendo por eles. E da mesma forma deve ser nós, porque Cristo nos fez sacerdotes. E nós devemos carregar no nosso coração o nome dos irmãos, para que nós sempre venhamos estar intercedendo por eles. E Paulo aqui ele fala acerca das riquezas da glória de Deus, que são muitas. Ele sempre fala acerca dessas riquezas, que Deus ele tem muitas riquezas para nos dar. E ele estava rogando a Deus para que o Senhor venha conceder essas riquezas para os eleitos. Amém? O versículo 16, conforme eu li, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Vamos aqui para o número 2. Fortalecidos com poder. Esse aqui é o número 2. Vamos ver o que Paulo está nos dizendo nesta oração. Ele está pedindo para que Deus
venha fortalecer os irmãos aos Efésios, para que Deus venha fortalecer eles com o poder. Para quê? Para que eles venham estar firmes na presença de Deus. Quando um cristão é fortalecido com o poder do alto, ele não é levado a qualquer vento de doutrina, ele não é um macaco espiritual que fica pulando de igreja em igreja, mudando de ministério. Ele não fica se desviando constantemente e se reconciliando com o Senhor. Não, um crente que é fortalecido com o poder de Deus, ele é um crente que permanece sempre firme na presença do Senhor. Ele é um crente constante, ele é um crente bem alicerçado. Então Paulo sabia da importância de pedir a Deus para que ele venha fortalecer os irmãos com poder. Eu acho interessante, meus irmãos, nesta oração, de Paulo, que Paulo não pedia para que Deus viesse dar um carro para os irmãos, uma casa, viesse lhe dar saúde ou um casamento. Não, Paulo não estava pedindo nada material. A oração de Paulo era pedindo coisas espirituais. E são 4 coisas que Paulo pediu. Veja, primeiro, o fortalecimento de poder. Segundo, a presença plena de Cristo. Terceiro, o intenso exercício do amor de Deus. E quarto, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Esta é a oração intercessória do apóstolo Paulo, pedindo as bênçãos espirituais. Hoje nós estamos mais preocupados com as bênçãos materiais do que as bênçãos espirituais. E não devem ser assim, meus irmãos. Vamos nos preocupar, primeiramente, com a nossa vida espiritual. Porque se a nossa vida espiritual vai bem, tudo vai bem. Então hoje existe essa inversão de valores, onde as pessoas estão buscando primeiramente o reino da terra e, em segundo lugar, o reino dos céus. Vamos aprender, meus irmãos, com esta oração do apóstolo São Paulo, para que nós também venhamos orar assim. Olha que diz o número 3. Habitados por Cristo. O versículo de número 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então veja qual foi o outro pedido do apóstolo São Paulo junto a Deus. Porque ele mesmo disse no versículo 14, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai. Hoje, todos nós temos acesso diretamente ao Pai por meio do sangue de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então nós também podemos pedir isso, assim como Paulo pediu, para que Cristo habite pela fé no coração dos irmãos de Efésios. Então, essa deve ser a nossa oração, principalmente pelos novos convertidos, para que Deus venha habitar. Essa expressão habitação não quer dizer morada por um tempo, quer dizer morada, habitação para sempre, que verdadeiramente Cristo vai habitar em nossos corações para sempre, não por um período de tempo. Então, meus irmãos, pela fé, nós cremos que Cristo ele habita em nossos corações. Vamos aqui para o tópico de número 2, arraigados e fundados em amor. Número 1, o amor, a virtude cristã. Olha o que Paulo fala no versículo de número 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, Paulo orando, ele pede para que Deus venha se dar, a conhecer o amor de Cristo aos irmãos de Efésios, que excede todo entendimento. Quando nós conhecemos, meus irmãos, o amor de Cristo, ele nos constrange, porque o amor de Cristo é muito grande para nós, não é verdade? Porque nós sabemos que
o amor, ele é a maior de todas as virtudes. E com certeza, nós temos também que orar assim, para que nós venhamos conhecer o amor de Cristo, para que os irmãos venham conhecer o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo é muito grande para nós. Não é verdade, meus irmãos? E o textuário da Bíblia é o amor. Eu vou ler aqui, no número 2, qual é o textuário de toda a Bíblia. Então, veja que o amor é muito grande para nós, com que Deus nos amou. O amor de Deus. Imagine, Deus ele amou o mundo e ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por todos nós. Somente alguém que ame pode oferecer a sua própria vida. Então, nós podemos entender que o homem, ele ama, mas Deus é amor. Aleluia! Deus, ele tem o amor no seu próprio nome. E isso é muito lindo, não é verdade? Aqui no número 2 vai falar, arraigados e fundados em amor. Paulo dizendo nessa oração, no versículo 29, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Ou seja, o versículo 17, a fim de que estando arraigados e fundados em amor. Essa expressão arraigados é a mesma expressão de uma árvore que está com as suas raízes muito profunda. E essa expressão fundados é a mesma expressão de um edifício que está edificado em uma rocha. Então é isso que Paulo está querendo dizer, que nós devemos estar bem arraizados e também bem balizados em amor. Paulo está querendo dizer isso. E eu gostaria de ler com os irmãos o textuário da Bíblia, né, meus irmãos, que é João, capítulo 3, versículo de número 16. Irmão Henrique, todo mundo sabe esse versículo de cor. Maravilha! Mas vamos ler, é a palavra de Deus. João, capítulo 3, versículo de número 16. Porque, maior explicação, Deus, maior ser, amou, maior mandamento, o mundo, maior alvo do amor de Deus, de tal maneira, maior intensidade, que deu maior dádiva, o seu Filho unigênito, maior expressão de Deus, para que todo, maior abrangência, o que nele crê, maior condição, não pereça, maior condenação, mas tenha maior dádiva, a vida eterna, maior esperança. Então esse é o textuário da Bíblia, é o amor de Deus. Estando nós ainda em pecado, mesmo assim Deus nos amou. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, não quer dizer que Deus amou o sistema, quer dizer que Deus amou as pessoas. Porque tem um texto que diz, não ameis o mundo e nem o que nele há. Quando diz esse mundo, está falando do sistema. Mas aqui em João 3,16 está falando das pessoas, que Deus amou o mundo, todas as pessoas. Jesus morreu por todos nós. Então, Deus ele amou tanto o mundo que ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por todos nós. Como eu disse, somente alguém que ama pode entregar a sua própria vida por um pecador. Não é por uma pessoa boa, não é por uma pessoa justa, mas é por uma pessoa má, é por uma pessoa pecadora. Então, meus irmãos, nós devemos sim conhecer o amor de Cristo para que nós venhamos ter mais amor pelas vidas, pelas almas. Amém, meus irmãos? Isso é muito sério, não é verdade? E aqui, no número 3, a intensidade do amor de Cristo. No versículo 18 e 19, vamos ver. Paulo agora vai falar da intensidade do amor de Cristo. Versículo de número 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura
e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Então, veja qual foi o outro pedido de Paulo. Paulo está falando aqui acerca da intensidade do amor de Cristo. Irmão Henrique, qual é a intensidade do amor de Cristo? É pequena? É estreita? É baixa? É rasa? Não. A intensidade do amor de Cristo é largo, é comprido, é alto e é profundo. O que quer dizer isso, meus irmãos? Que o amor de Cristo é largo para abranger toda a humanidade. O amor de Cristo também é comprido para durar por toda a eternidade. O amor de Cristo é profundo para alcançar o pecador mais degradado. E o amor de Cristo é alto para levá-lo ao céu. Esse é o amor de Cristo. Essa é a intensidade do amor de Cristo. É largo, é comprido, é alto e é profundo. E tem mais, excede todo o entendimento. Nós não conseguimos compreender esse amor tão grande, este amor tão largo, este amor tão alto e este amor tão profundo. Porque o homem, ele ama, mas é estreito o amor do homem. O homem, ele ama, mas é curto. O homem, ele ama, mas é baixo. O homem, ele ama, mas é raso. Agora, Deus não. Deus, ele é amor. E ele nos ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, meus irmãos, que o amor é a maior virtude que nós podemos ter. A maior virtude de Deus é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse amor me constrange. Esse amor nos constrange. Não é verdade, meus irmãos? E o que nós devemos fazer? Dar valor a este amor. Porque se alguém te ama, você vai dar valor a esse amor. A sua mãe te ama, você vai dar valor ao amor dela. Você vai obedecê-la. Você vai ser submisso a ela. Você vai honrá-la. Não é verdade? Então, se Deus nos ama, nós também devemos retribuir esse amor, fazendo a sua obra, cuidando daquilo que Ele ama, que são as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o tópico de número 3. O tema é: as bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. Número 1. A dimensão das bênçãos divinas. Paulo fala isso no versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O comentarista desta lição diz algo muito interessante, que diz assim: Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, meus irmãos, essa é a dimensão das bênçãos divinas. Deus, ele tem muitas bênçãos para nos dar. Bênçãos essas que excedem todo o entendimento. Bênçãos essas que nós não podemos compreender, que é acima da nossa imaginação, dos nossos pensamentos. Às vezes você, em oração, você pede a Deus uma bênção, algo, e você diz: Deus, eu quero dessa forma, eu quero assim, desse jeito. Porque você acha que é a melhor forma, não é verdade? Mas Deus te dá de outra forma, de outro jeito, de outra maneira. E é muito melhor, porque nem nós nos conhecemos direito, mas Deus, ele nos conhece. Então aquilo que ele nos dá vai dar certo, porque ele nos conhece no futuro. Então é por isso que as bênçãos de Deus, ela é muito mais abundantemente daquilo que pedimos. Ela vai além daquilo que pedimos. Você, por exemplo, pede a Deus uma esposa, né? Ou você, jovem, pede um marido de uma forma e Deus te dá de outra forma. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus te deu muito melhor daquilo que você pediu. Porque Deus, ele nos conhece por dentro e ele sabe o que é melhor para nós.
Então nós devemos louvar a Deus, porque Ele sempre nos dá além daquilo que pensamos ou daquilo que pedimos. E aqui no número 2, vai falar acerca do convite para a adoração. Paulo fala isso no versículo de número 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Logo após pedir essas bênçãos, Paulo ele nos convida a adorar a Deus. Amém? É um convite aí a todos nós a adorar ao Senhor. Então, em nossas orações, devemos estar também adorando a Deus. Isso é um convite especial que Paulo nos faz. Amém? Você pode terminar a sua oração intercessória adorando a Deus. Depois que você pediu a Deus pela vida de alguém, você vai adorar a Deus. Jesus Cristo, quando ele estava diante do túmulo de Lázaro, ele adorou a Deus. Ele disse: Pai, graças te dou. Ele está adorando a Deus. Graças te dou, porque me ouviste. Porque Jesus, ele veio caminhando pedindo a Deus para que Deus ressuscitasse Lázaro. Então, depois da oração, Jesus louvou a Deus. Então, depois que nós orarmos também, podemos adorar a Deus. E no número 3, encerrando, Paulo vai falar a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todos sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Então, Paulo ele fala tanto acerca da adoração que ele diz que a nossa adoração deve ser por todas as gerações. E é exatamente isso que tem acontecido nos dias de hoje. Paulo fez essa oração há quase 2000 anos atrás. E depois ele adorou a Deus. E ele disse que tem que durar por todas as gerações. E está durando até os dias de hoje. Nós estamos também adorando a Deus pelas bênçãos recebidas, pelas vitórias, pelas conquistas e principalmente pelas bênçãos espirituais. Então, não se esqueça, meus irmãos, esses foram os 4 pedidos do apóstolo São Paulo e que nós também viemos colocar em nossas orações intercessórias, sempre orando pelos irmãos, pela nossa família, pelo governo e também pela vida dos nossos inimigos, aqueles que nos odeiam. Devemos orar por todos. Se você é uma pessoa que ama, você com certeza não vai esquecer de orar por essas pessoas. Você vai se condoer quando você vê algum irmão triste ou estiver passando por dificuldades, você vai se lembrar dele e vai orar por ele. Amém? A maior prova de amor que você ama uma pessoa é quando você ora por ela. Louvado seja o nome do Senhor. E os 4 pedidos de Paulo foram o fortalecimento de poder, que nós venhamos pedir a Deus que venha fortalecer os irmãos com poder. E segundo, a presença plena de Cristo, que nós venhamos pedir a Deus para que Cristo, pela fé, venha habitar no coração dos nossos irmãos. E terceiro, o intenso exercício do amor de Deus, que nós também venhamos pedir a Deus para que essas pessoas venham exercitar este amor de Cristo, que tanto nos amou. E quarto, o crescimento espiritual, que todos nós chegamos ao crescimento espiritual para alcançarmos a estatura de varão perfeito, a unidade da fé, a medida da estatura de Cristo. Um crente que é abençoado espiritualmente é um crente vitorioso em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu vou ficando por aqui
Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou deixar aqui na descrição um curso do pastor Napoleão Falcão, que eu estou fazendo de escatologia. É excelente e muito barato. Você pode estar fazendo também para crescer no conhecimento do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.